Muito bem, eu vi que vocês querem que eu fale sobre coisas muito complicadas. Dessa vez eu acho que eu vou ser reprovado aqui, porque são temas bastante complexos, não é? O que é opinião pública, como é que se forma a opinião pública, qual é a relação da opinião pública internacional, é isso mesmo? Com as coisas, e depois ainda como é que foi a campanha do Obama. Muito bom, vamos lá, vamos tentar ver se eu posso dizer alguma coisa que tenha sentido para vocês. Primeiro, opinião pública. Isso não é um conceito, não é uma ideia muito antiga, não. A existência de uma coisa chamada opinião pública. Porque quando na política tradicional, não digo no Brasil, mas no passado, você não tinha nem canais de comunicação que permitisse que a opinião dos políticos, das classes que mandam, que ultrapassasse o limite dos gabinetes. Né? Você pegar mesmo você pegar o parlamento inglês, que é o mais antigo e tal. Como é que se dava a política? A política se dava através de o que na França chamam de clubes, né? Os clubes, clube disso, clube daquilo. As pessoas que eram associadas ao clube tinham uma certa opinião e tal. Na Inglaterra tinha os partidos, mas os partidos eram, na verdade, a expressão da vontade das classes dominantes, e a massa não tinha nada a ver com a política. Só começou a existir a presença de gente, muita gente, no mundo moderno, ativamente, isso já no século XIX, né? Quando você já tem, então, alguns movimentos de massa. Você vê na França, a Revolução de 1948, você tem massa na rua, tem gente que se manifesta, 1848, tem gente que se manifesta, você tem panfletos, você tem clubes, você tem... Aí existe opinião pública quando existe meio de comunicação de massa, imprensa e jornal, né? Aí você troca opinião, e umas pessoas têm uma opinião, outras têm outra opinião, discutem, debatem e fica sabendo a opinião dos outros. Mesmo assim, para que essa opinião pública tenha alguma coisa a ver com as decisões, portanto com a política no sentido de governo, de quem toma decisões, é só quando, na verdade, você tem o fim dos regimes de tipo absolutistas, quando o rei estava mandando por graça de Deus, era o direito natural dele, e, portanto, ele não tinha muita razão para estar ouvindo a massa, ele podia estar ouvindo os seus conselheiros, estar ouvindo aqueles que estavam perto dele, e as facções que se formavam dentro do palácio, rigorosamente, você vai, até fisicamente, você vai à França, em Versailles, moravam todos, os que opinavam moravam lá, no palácio, né? Grosso modo. Não era o único palácio, mas as pessoas importantes, mesmo não sendo da família real, tinham um lugar lá, moravam. Isso é uma coisa antiga, né? De alguma maneira, Brasília é um pouco assim, porque todo mundo fica morando lá, perto do palácio. Mas, enfim. Então, quando começa a existir a possibilidade de que as opiniões serem intercambiadas, você ter uma imprensa, não tinha rádio, mas tinha imprensa, então você começa a ter a possibilidade de dizer, bom, quem pensa assim, quem pensa assado, e formar uma corrente de opinião. Ainda assim, por exemplo, no nosso caso do Brasil, o nosso segundo imperador, Dom Pedro II, que era um homem, ele próprio, culto, ilustrado, não sei o quê, ele fez uma distinção que é interessante. Uma coisa é opinião pública, outra coisa é opinião nacional. Qual é a diferença? A opinião pública é aquilo que passava pelos jornais e que tinha, de alguma maneira, era publicada, na verdade, era opinião publicada. Isso não quer dizer que a opinião do povo, a opinião nacional, coincidisse com a opinião publicada. Agora, aquela que chegava ao ouvido do rei é a publicada, porque a que estava no povo não tinha nem canal para chegar até o rei. Noutros tempos, começa a existir possibilidade de pensar em opinião pública quando existe alguma forma de democratização do comando. Quando, além do príncipe ou dos príncipes e das castas dirigentes, você tem outros setores que, embora não tomem parte da decisão lá em cima, têm capacidade, primeiro, de saber do que se trata, segundo, de ter opinião, formar um juízo sobre as questões e, portanto, de ter informação. Não existe opinião pública sem que haja informação. Na verdade, a opinião pública se forma quando você tem uma teia de informações, e essa teia de informações, ela só começa a ter peso quando você tem a imprensa, a difusão da imprensa, etc, etc. Obviamente, isso é do passado. A partir de certa altura, essa opinião não passa só pelo que está escrito, passa também pelo que é falado, por causa do rádio.
e depois pelo que é visto, por causa da televisão. E depois, agora, por causa da internet. Tem outros meios de você ter informação e se comunicar. São formas diferentes de você ter, de formar opinião, e também da opinião agir sobre o governo e do governo tomar em consideração a opinião. Por quê? No jornal está uma coisa escrita, é para quem sabe ler. Não pode ser de outra maneira. Não sabe ler, não tem acesso. Não sabe escrever, não tem como emitir a sua opinião. Então é um pouco restrito. Quando você tem já o advento do rádio, já é diferente. Mesmo quem não sabe ler nem escrever, ouve, fala. Né? Então você já tem uma ampliação da opinião pública. Com uma dificuldade, que as rádios normalmente não têm repórteres diretamente. Algumas têm, mas é mais recente e mais raro. Elas apenas leem no rádio o que está escrito. De modo que a importância da rádio é grande, mas ela, em geral, até hoje, ela se supre também da informação escrita. Não obstante, quando você tem o rádio, você começa a ter um outro tipo de presença da opinião, até popular, na definição do que possa vir a ser a conduta dos governantes. E os governantes, por sua vez, começam a ter um instrumento para fazer com que sua voz chegue além do palácio. Com que sua voz chegue, alcance também as outras camadas da população. E começa a utilizar o rádio. Talvez o dirigente moderno que se destacou como um homem que usava o rádio foi o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, que eu me lembro, que eu saiba, foi quem inventou um modo de comunicação permanente com o público. Ele tinha, eu não me lembro como é que chamava, acho que chamava-se ao pé do fogo, eu creio. Que ele fazia não sei se semanal, mas ele falava com o país através do rádio. Antes não, e evidentemente, por exemplo, um homem como Luís XIV jamais falou à nação. Para que falar? Falar para quê? Falava para os seus ali, e talvez para os comandantes militares, para poder que as ordens fossem executadas, mas não para o povo, porque o povo não era uma abstração, não tinha peso na política. Ora, quando o presidente dos Estados Unidos percebe a importância de dar atenção à opinião pública e usa o rádio, é uma mudança extraordinária, porque ele, na verdade, ele está se comunicando diretamente com a população. De alguma maneira, ele salta os partidos. Ele pode, em certas circunstâncias, colocar o Congresso em uma posição difícil, porque ele pode ir diretamente ao povo e pode fazer pressão do povo sobre o Congresso. O Congresso é uma instituição mais antiga, que precede a existência dessa opinião mais ampla, popular, de massa, da opinião nacional poder ter influência propriamente sobre a decisão e não só a opinião publicada. Né? Então o rádio foi um instrumento muito importante de difusão disso. E quando vocês são muito jovens não se lembram disso, mas durante o período da guerra era muito importante o que se dizia. Havia uma luta pela Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, primeiro a Inglaterra e a França e alguns outros aliados lutaram contra a Alemanha, a Itália, depois Japão, Estados Unidos. O rádio teve um papel muito grande, até mesmo para manter a moral da população. Usavam o rádio para dar informações, todo mundo ficava na escuta do rádio, foi criada a Voz da América para poder influenciar. Isso durou muito tempo. Por exemplo, quando houve, depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve a divisão do mundo entre a União Soviética e o mundo chamado ocidental, a Voz da América tentava influenciar a opinião da população e fazia comunicados em outras línguas, que não só no inglês, para poder influir. Então aí você já tem o rádio tentando influenciar a formação da opinião. Nem sempre com sucesso, mas de qualquer maneira tinha um instrumento. Quando você tem o advento da televisão, aí você tem não só a formação da opinião pública, jornal, rádio, coisa toda, como a presença física passa a ser muito importante e o impacto emocional que isso pode produzir. Né? Até chegar ao ponto que nós estamos hoje, que numa eleição você não sabe quem é a pessoa, quem é o candidato, não sabe nem o nome do candidato, até que começa o programa gratuito, no caso do Brasil, e em 3 semanas já todo mundo está dividido, já opina por um, por outro, né? E isso vai requerer uma complexidade muito grande no jogo da política, porque quando você era tudo por escrito, bem, primeiro os que mandam não precisavam escrever, mas contratavam gente que escrevia. Quando começa a ver o rádio, já começa a aparecer a voz de quem disputa. E quando chega a televisão, é a pessoa que aparece.
né? E como não é fácil, porque você tem que, quase que os políticos se transformam em atores, você tem que se especializar e tem todas as agências de comunicação e não sei o quê. Então uma coisa que podia aproximar muito a população do líder ou dos líderes passa a ser intermediado pelos fabricadores de imagem. E na verdade a população tem mais contato com a imagem do que com a pessoa. E o que se diz da pessoa pesa mais do que a pessoa realmente é, pensa, faz ou fala, né? E não adianta você se revoltar contra isso. Quantas vezes eu vi no jornal coisas que eu não estou de acordo, atribuídas a mim. Até hoje eu vejo, né? Eu penso o contrário, mas sai lá. E depois, como repete, acaba sendo a minha opinião. Não é. Mas do ponto de vista do jogo político, passa a ser, você carimba a pessoa. E aí começa também a ter todo um jogo de fazer política dessa maneira, carimbando para cá, para lá, não sei o que e tal. Passou a ser muito complicada a política. Então, a televisão levou a uma espécie de quase monopólio da influência sobre a opinião. Mas aí, ao invés de ser a opinião pública se formando para influenciar a decisão do governo, são os políticos se preparando para influenciar a população através dos meios de comunicação, de tal maneira que depois elas na hora de votar, por sua vez, pesem sobre o governo. Foi um jogo de mão dupla e muito complicado, né? Bem, esse jogo existe em todas as partes do mundo, e isso faz parte da democracia, quer dizer, porque, na verdade, você, do ponto de vista de uma democracia genuína, o que conta não é só o voto, é o voto que implica em deliberação. O que é isso? O voto em que a pessoa, ao votar, sabe por que está votando e tem um elemento de escolha não só emocional. Isso é no limite, em geral não é assim. Em geral você vota muito mais por emoção do que pela razão. Mas, em tese, você, pelo menos, tendo um debate, você pode dizer, um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, formar uma opinião. Então, na democracia, é muito importante que não só que haja opinião pública, mas que essa opinião pública seja capaz de se formar. Porque opinião pública você tinha no Hitler também. A população apoiava maciçamente. O Hitler fazia aqueles imensos comícios, o Hitler era o ditador da Alemanha, né, nos anos 30 e até a Segunda Guerra Mundial. Ele fazia aqueles imensos comícios com aquela cruz suástica atrás, não sei o quê, com canto, com demonstração de exercícios físicos, com desfiles militares. Aquilo tudo era uma manipulação da opinião. Mas a população apoiava. Quer dizer, então, ali nós não estamos assistindo a um jogo democrático de utilizar os meios de informação para formar opinião. Está assistindo outra coisa, a opinião dos dirigentes sendo imposta à população, que acaba aderindo àquela imagem. Então, nem sempre a utilização dos meios de comunicação e da massa significa democracia. Pode significar o oposto. Pode significar o uso dessas mesmas questões para a formação de um ponto de vista que é imposto, na verdade, e porque vem de cima para baixo. Ora, na democracia você tem que ter a possibilidade de ter a informação circular livremente, de tal maneira que as pessoas formem sua própria opinião. Haja uma formação de opinião, e não só a manipulação da opinião através de uma visão pré-estabelecida que utiliza os meios de comunicação para impor a sua vontade. E até hoje muita gente confunde. Mas tem um apoio de massa. Depende. Esse apoio de massa pode ser um apoio democrático, quer dizer, foi realmente uma deliberação que teve informação e a maioria foi para um lado, ou pode ter sido consequência de uma manipulação, em que forma a maioria também. Mas essa maioria não foi bem informada, senão que ela foi manipulada pelo uso de instrumentos de massificação. Em geral, acontece um misto disso tudo. Quando você tem uma campanha eleitoral, obviamente que os candidatos e o governo querem impor formar uma imagem. Mas na medida que você tem contra-informação, quando tem um jogo de alternativas, portanto, quando não há liberdade de opinião, você pode formar mais de uma imagem. E ao formar mais de uma imagem, é possível que a população delibere. Quer dizer, que tem um elemento efetivamente de escolha. Eu estou com esse lado e não com aquele. E não seja só vítima passiva de uma influência que vem de cima para baixo. Bom, esse é o jogo do mundo atual. É um jogo de um mundo que depende fundamentalmente de um fluxo de informações e depende não só disso, depende de recursos, portanto também de dinheiro,
porque a informação não é gratuita, depende da capacidade de representação dos atores políticos, que tem que se transformar até certo ponto em atores, para que possam influenciar a população, depende da existência de mais de um canal de formação de opinião, possibilidade, portanto, depende da existência de liberdade, e depende da existência de meios técnicos disponíveis. Às vezes, em certos países, você tem igualdade de condições de competição para todos, porque dá a televisão, de alguma maneira, se não é gratuita, porque o contribuinte paga, pelo menos os partidos não pagam e têm o mesmo acesso. Outros países não é assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, você paga para poder aparecer na campanha eleitoral. Não é? Mas, de qualquer maneira, tem que ter uma pluralidade de visões para que se forme a opinião, entendendo por opinião, porque se forma uma escolha. Você vai realmente escolher e não ser simplesmente um ator mecânico de reação a uma imagem que foi projetada. Bem, hoje, e vocês colocaram essa questão, você tem um outro instrumento de formação de opinião, eventualmente menos passível de manipulação, que é a internet, que são os meios que o acesso que se está generalizando aos computadores e às plataformas eletrônicas possibilita. Né? Bom, isso tem um peso crescente. No Brasil nós temos hoje 50 milhões de internautas, é o que dizem. Né? Definido de uma maneira um pouco vaga, porque aí entra todo mundo que tem acesso à televisão e tal, que tem acesso aos computadores, à net, né? Então você tem já uma massa de gente grande e que troca informações. E até por definição, no caso da internet, é quase impossível você controlar tudo. É uma informação muito pouco controlável, porque cada um diz uma coisa, você se agrupa diferentemente, você se liga, se conecta livremente, pelos Orkuts, pelo que você quiser, você se conecta, todo mundo pode projetar o que quiser, né, lá nas redes de internet, e você tem uma possibilidade da utilização mais ampla desse instrumento, que pode ser um instrumento positivo no sentido da informação, da abertura da opinião, da democratização, etc. Crescentemente, nós estamos assistindo à presença e a influência da informação via internet na vida política. Vocês perguntaram especificamente do Obama. Né? Não foi o primeiro caso de importância. Na campanha anterior, cujo candidato era o Kerry, o senador americano, que perdeu a eleição, houve um governador, que agora é presidente do Partido Democrata nos Estados Unidos, eu sempre esqueço o nome dele, de um estado pequeno nos Estados Unidos, que foi quem melhor organizou a internet na pré-campanha. Né? Isso já faz, portanto, há 4 anos houve isso. Né? Bom, agora houve pareceria ter havido uma enorme utilização da internet. E não só pelo Obama, também a Hillary utilizou, todos utilizaram. E se viu o resultado, porque o próprio levantamento de recursos para a campanha foi em larga medida feito pela internet. As pessoas mandavam pequenas quantias de dinheiro através da internet, o que democratizou, né, isso, pelo menos o financiamento da campanha do Obama. Mas mais do que isso, a informação às vezes era dada primeiro pela rede da internet do que pelos jornais. Por exemplo, a decisão que o Obama tomou de colocar o Biden como vice-presidente da República, ele informou primeiro a rede, aos que estavam ligados através da net, e depois aos jornais. Quer dizer, e como você tem na internet uma outra questão que é muito importante no jogo todo, é que ela permite a interação. Se você permite a resposta, as pessoas participam mais ativamente do processo. Não são apenas sujeitos da pressão, mas elas também podem pressionar, elas dão opinião. Então, isso é um instrumento muito importante para a democratização da vida também da vida política. Né? E é muito recente para saber qual é o efeito disso, mas aparentemente, no caso do Obama, teve um peso muito grande na mobilização das pessoas em favor do Obama. Nos Estados Unidos é muito diferente o tipo de campanha do tipo de campanha que se faz aqui no Brasil. Na campanha passada do Kerry, eu estava nos Estados Unidos, eu era professor da Universidade Brown nos Estados Unidos. Bem,
E lá um professor me convidou para ver o dia da eleição. O dia da eleição nos Estados Unidos, você não percebe que tem eleição, não é como aqui. É um dia normal, é dia de semana, você não percebe que tem eleição. E como lá você tem o país é muito amplo e vai do leste para o oeste, uma extensão enorme, o horário de fechamento do voto varia muito. Em Nova York, digamos, é 5 horas em Nova York, ainda lá em São Francisco é 1h da tarde. Então continuam votando por muito tempo. Então esse professor me convidou, fui 2 dias à casa dele para ver como é que eles faziam. Eles se reuniam, os vizinhos se reuniam incessantemente na casa dele para usar o telefone. Eles têm a lista dos eleitores você já votou? Vai votar. Em quem que você vai votar? Não sei o quê. A mobilização é muito diferente daqui, quando você tem a massa, vai para o comício e depois sai na televisão. Lá é muito mais formiguinha. Cada um vai e luta pelo telefone e tal, e você já começam os primeiros resultados a aparecer, e tem estados ainda de urna aberta. E eles a população, os militantes ou voluntários, tratando de pressionar, etc., pelo telefone. Na rua não tem um panfleto, não tinha uma bandeira, não tinha nada. Mas dentro de casa eles estavam mobilizados em função, no caso era do Partido Democrata, do Kerry, que perdeu. Mas não perdeu ali, onde fica essa universidade, porque em Rhode Island ali ganhou. Né? Nas universidades geralmente ganham os democratas e não os republicanos. Mas enfim. De qualquer maneira, você já tinha nos Estados Unidos uma tradição de uma participação, digamos assim, personalizada e segmentada. A nossa tradição é mais de massa. Você vai a um comício, faz uma passeata, não sei o quê, e muito menos de 1 a 1. Então é mais fácil nos Estados Unidos você sentir a influência da internet, porque já mesmo antes da internet, eles tinham essa relação quase que de 1 a 1 no convencimento. O que não quer dizer que aqui não tem importância a internet. Eu acho que tem e terá crescente. Com certas especificidades. Vocês provavelmente conhecem mais a internet do que eu. Mas o público da internet é segmentado. As pessoas não estão ligadas a tudo. Eu estou ligado em música. Então eu converso com aqueles que falam de música. Eu estou ligado em pesca da baleia. Falo com aqueles que pescam da baleia. Não é fácil, do ponto de vista do ator político, você penetrar transversalmente em todos esses públicos. Porque quem se interessa por política na internet é pouca gente. Como quem se interessa em geral é pouca gente, ativamente. Tem muita gente que se interessa em muitas outras coisas. Então você tem que ter toda uma estratégia diferente da estratégia do político tradicional para poder chamar a atenção de pessoas que não estão interessadas em política. Tem que pegar por outro ângulo. Isso vai mudar possivelmente, até se os políticos forem competentes, o que é duvidoso, vai mudar até o comportamento dos políticos, de entender como é que eles devem falar, o que é que eles devem dizer, como é que eles podem abordar um problema. Que tem influência, tem. Vou dar um só exemplo, porque senão eu vou falar demasiado e vocês não vão poder perguntar o que querem. Há uns anos atrás, há 4 anos, houve uma eleição na Espanha que dava-se como certo que o então presidente da Espanha, presidente do Conselho, que tem rei lá, ia ganhar a eleição. A Espanha tem 2 partidos principais. Um se chama PP, Partido Popular, e outro PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol. Estava governando o PP, Partido Popular, que é mais à direita. E era o presidente Aznar. E a chance do outro lado ganhar era muito pequena pelas pesquisas de opinião. Até que houve, como vocês terão talvez visto nos jornais, um atentado importante em Madrid, numa estação de metrô chamada Atocha. E aí mataram muita gente. Foi um ato terrorista. Bem, e este ato terrorista foi atribuído pelo presidente do Conselho, pelo candidato, ele não era candidato, ele apoiava um candidato, pelo Aznar, aos terroristas bascos, que teriam ligações com a Al-Qaeda, não sei o quê. Não, mas era aos bascos a coisa. E isso foi informado pelo governo aos jornais. Bem, depois se viu logo que era uma montagem, que não havia essa ligação. Bom, foi uma manipulação, não sei de quem, mas do governo, de qualquer maneira, do partido que estava no governo. Bem, e houve uma reação muito grande contra isso. Há uma pesquisa feita na cidade de Barcelona a respeito de como é que mudou a opinião. E ia ganhar o partido Aznar. Perdeu em coisa de 48 horas.
E essa pesquisa mostra que o instrumento principal de mobilização para votar contra foi o celular, através dos torpedos. Né? Como é que eles mostram isso? Porque você sabe, quando você manda um torpedo, isso fica registrado, o horário que você mandou o torpedo na estação emissora. E foi feito um levantamento e o número de torpedos cresceu exponencialmente naqueles 2 dias, com relação à média de torpedos, e cresceu à noite, de madrugada, em horas que normalmente são os jovens que estão acordados e que estão mandando informações um para o outro. E daí foram verificar, de fato a mudança foi muito rápida, foi através dos torpedos, foi de noite e foram jovens que mudaram de opinião. Né? Isso é um exemplo assim, bastante claro de como um instrumento desse tipo pode ser usado nas campanhas eleitorais e tem eficiência, né? E forma opinião. Quer dizer, e não foi formado por nenhum partido. Não foi que o partido, o PSOE, os socialistas, tivessem tido um grande acerto estratégico. Foi o outro que teve um grande erro, e quem mobilizou não foi diretamente o partido, foi espontaneamente a sociedade. Então nós estamos, talvez, com relação a essa questão de uso da internet, etc., etc., nós estamos, talvez, chegando a um outro momento de como se dará a vida política no futuro. Ainda é futuro. Ainda eu, pelo menos, não tenho a convicção de que, desde já, a internet vai ser o instrumento principal. Acho que, no caso do Brasil, a televisão ainda vai continuar tendo um peso muito, muito grande, né, na formação da opinião. Mas, sem dúvida, daqui para frente tem que prestar atenção. E como você tem hoje com a banda larga, a unificação dos meios, das plataformas que você usa, vai ser tudo, vai ser a própria televisão, vai ser o computador, vai ser o aparelhinho de internet, tudo vai ser meio de transmitir informação e, portanto, de formar opinião. Então isso está criando uma situação que é muito interessante, porque isso está voltando à valorização da opinião de cada um. A nossa sociedade se diz que é de massa, nunca teve tanta gente junta no mundo. Nunca tanta gente morando nos mesmos locais, nas cidades, no mundo, nas grandes cidades do mundo. Então, dá a impressão que tudo vai ser manipulado. Você tem propaganda, não sei o que e tal. E, ao mesmo tempo, está se vendo que não é bem assim. Porque tem instrumentos que permitem, outra vez, que as pessoas tenham, cada um, uma certa participação e forme cada um, mais ou menos por si, a opinião. É mais ou menos possível que estão conectados. Um vai falar com o outro, se não tiver reciprocidade, a opinião morre. Tem que ao mesmo tempo muita gente sintonizar numa certa onda de visão das coisas e de opinião pública. Mas é interessante o que está acontecendo hoje. E mais ainda, você hoje está criando condições técnicas para que as decisões importantes possam ser submetidas a uma consulta imediata. Sim ou não para tal coisa? Você pode ter imediatamente uma resposta de milhões de pessoas. E a partir enfim, da presença desses meios modernos de comunicação, os próprios governantes não têm mais condições de tomar uma decisão sem consultar previamente. Por exemplo, você vai fazer uma lei importante hoje. Não há governo moderno que não consulte primeiro. Faz uma consulta pública pela internet. Claro que quem vai responder são os interessados. Mas o governo sabe disso também. E pode fazer a triagem. Bom, eu sei que está interessado, mas quem sabe, mesmo estando interessado, essa opinião tem importância. Você corrige a lei antes de mandar para o Congresso. Quando chega no Congresso, outra vez. O Congresso faz audiência pública. E outra vez os deputados e senadores podem ser submetidos, aqui não são tanto, mas nos Estados Unidos são muito, à pressão dos e-mails e dos meios de comunicação. Ou seja, a opinião pública hoje, ela está muito mais ativada do que nunca. No momento que se tinha a impressão de que a sociedade de massa vai ser manipulada pelos que controlam os meios de comunicação e tal. É um misto disso. Você tem controle de meio de comunicação, mas você tem meio de furar também, através desses instrumentos que estão se criando. Então isso tem uma relação diferente, provavelmente daqui para frente, do que vai ser, como é que se faz a política e até que ponto cada um vai ter que interferir no processo e como as preocupações do cotidiano poderão vir a ter uma presença maior na agenda pública, porque as pessoas vão ter mais instrumentos de mostrar com o que elas estão preocupadas, e os políticos vão ter que ser sensíveis a isso, porque senão não terão o voto. Bem, tudo isso é um pouco
um desejo mais do que uma realidade, mas é um desejo que está já delineado nas possibilidades. Digamos, há 10 anos não era assim, há 20 anos menos ainda. Né? Para vocês terem uma ideia, quando você pega, no caso brasileiro, você pega o modo pelo qual os políticos se relacionavam com a opinião pública, primeiro que tudo era muito mais secreto, muito mais longínquo. Né? Hoje continua longínquo, mas você lê no jornal, que o olhar da opinião está o dia inteiro vasculhando o que os políticos estão fazendo. Né? Uma pessoa que foi muito importante no Brasil, Getúlio Vargas. O que se sabia do Getúlio? Nada, quase nada. Quase nada. Né? E ele próprio falava muito pouco para o povo. E quando falava, fazia um discurso formal. Isso já era considerado uma coisa fantástica. Ele ia ao estádio do Vasco da Gama, que é o clube de futebol no Rio de Janeiro, uma vez por ano, no Dia do Trabalhador, e fazia um discurso. E ele chegava lá de colete, charuto, chapéu coco, todo bem vestido, e lia o discurso. Ele nunca fez discurso de improviso, ele lia um discurso. Bom, hoje nenhum líder vai se for campo de futebol, leva a vaia. Independentemente de se está a favor ou contra, leva a vaia. Né? E segundo, ninguém vai se meter a ler um discurso, que é pior ainda, aí leva a vaia mesmo. Né? E muito menos fazer um raciocínio complicado. Vai lá e faz uma gritaria. Né? Bom, não era assim, era uma coisa muito mais formal e tal, porque também ele não estava prestando muita atenção à reação da massa. Já o fato dele se dirigir, boa noite, trabalhadores do Brasil, dava uma emoção aos brasileiros. Né? Tinha um programa de rádio, aí foi o rádio. E quem dizia esse boa noite era o ministro do Trabalho, do Getúlio, que chamava-se Marcondes Filho, era aqui de São Paulo. E uma vez por semana ele tinha um programa na Hora do Brasil. Ficou famoso, porque era ministro do Trabalho e falava para os trabalhadores. Boa noite, trabalhadores do Brasil. Ou seja, fazia uma chamada a uma categoria social que naquela época não era ouvida. Só pelo fato de ele se referir lá e dar uma informação sobre o que se pretende fazer, já dava um vínculo político. Bem, quando veio a televisão, isso era rádio, né? Mesmo no estádio do Vasco, transmitia pelo rádio. Quando veio a televisão, foi uma mudança enorme. Pode ser que eu esteja aqui saltando, porque eu não tenho pesquisa sobre isso. Os grandes oradores da época não eram oradores para televisão. Talvez o mais conhecido na época era o Carlos Lacerda, que era governador do Rio de Janeiro, era um homem de direita. E que era demolidor no discurso, ele era brilhante. E uma língua afiadíssima, um homem culto, etc, etc. O discurso dele era sofisticado. E não era para televisão, porque a televisão, quando você vai para as pessoas que gritam na tribuna, na televisão é um desastre isso. Né? O sujeito que é o bom de discurso, bom de palenque, como se dizia aqui, é o sujeito que entusiasma a massa. Né? Ainda que seja a massa da Câmara dos Deputados, que é uma massinha. Mas Lacerda entusiasmava aquela massa, tinha o auditório, a audiência. Vai gritar na televisão, você desliga a televisão. A linguagem é outra. Né? Talvez quem tenha, não na televisão, mas quem tenha primeiro entendido algumas mudanças do modo de comunicação aqui, foi o Jânio Quadros. Eu posso dizer com muita propriedade, porque ele ganhou de mim uma eleição. Né? E nós, que estávamos do outro lado, achávamos que ia ganhar a eleição. Era para prefeito de São Paulo. E eu tinha a maioria das pesquisas a favor, não sei o que e tal. E ridicularizávamos o Jânio, porque o Jânio, ele não falava nada, ele emitia sinais. Uma vez ele foi ao bairro japonês e se vestiu de kimono. E andou com o pé cruzado. Nós achamos ridículo. Os descendentes japoneses acharam formidável aquele negócio. Né? Ele andava com não contra mim, isso foi antes, uma gaiola, era contra o Juscelino. E contra o Juscelino, na época do Juscelino, ele andava com uma gaiola com um rato dentro. Ia para o comício, uma gaiola, um rato e uma vassoura. Para dizer, que o rato na gaiola tem muito corrupto aí, eu vou prender. E a vassoura para varrer os corruptos. E fazia uma musiquinha, vassourinha, não sei o que e tal. Bom, ele andava e ia para o comício com um casacão preto e com caspa postiça aqui. Pegava um sanduíche e comia no meio do comício para dizer que estava com fome. Quer dizer, isso aqui para a elite política brasileira era uma catástrofe. Esse homem é um maluco. Para o povo ele estava dando sinais. Né? Sinais de outro tipo. Isso tudo na televisão não funciona. Funcionava quando você tinha a presença dele fazendo essas questões. Embora ele fosse um dos primeiros a entender
como é que o político pode se relacionar através de símbolos com a massa, eram esses símbolos desse tipo. Na televisão não é assim, são outras coisas, e passa por outras mediações. Mas enfim, tudo isso é para dizer a vocês o seguinte: não há uma separação entre a mensagem e o meio, aquilo que você está usando para mandar a mensagem. E não há política no mundo moderno sem que você mande a mensagem e sem que essa mensagem possa ser assimilada por um grupo muito grande de pessoas. Portanto, você tem que ser capaz de uma comunicação de massa e de entender a opinião da massa. Mas, por outro lado, tem a vacina. A massa também é capaz de formar a sua opinião. E a internet é um instrumento importante na formação dessa opinião. Quanto à questão de política internacional, aí já é mais complicado. Eu vou relacionar o que vocês pediram, política internacional, com esses meios de comunicação. Eu dei um exemplo de coisas que são verdadeiras. Durante a época chamada Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam aí lutando para saber qual dos dois modelos ia predominar no mundo, o rádio foi um instrumento muito usado para ganhar a opinião das pessoas, para denunciar, para informar, para ganhar a opinião das pessoas. Mesmo hoje, quando você vê, por exemplo, o que faz o Al-Qaeda, que tem essa coisa faz terrorismo e tal, eles usam a televisão. Quer dizer, o líder maior da Al-Qaeda dá de vez em quando uma mensagem, grava e põe num canal árabe chamado Al Jazeera. Ele manda o recado dele e faz uma imagem como se ele estivesse na montanha, não sei se está ou não, um fuzil perto, com a roupa característica, e ele manda uma mensagem pela televisão, né? Portanto, quando continua a ver, mesmo na política internacional, há isso. E você tem uma batalha para ganhar a opinião pública. Ainda agora, recentemente, nós todos assistimos a uma coisa dessa natureza. Quando os israelenses resolveram reagir, na ótica dele, ao bombardeio do pessoal de Gaza, que os palestinos estão lá confinados a Gaza, numa região da Palestina, da fronteira com o Egito, e a Cisjordânia. Bom, mas em Gaza tem, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de pessoas isolados, cercados por israelenses por todos os lados ou por egípcios na fronteirinha lá. Bom, estão isolados, estão uma briga danada, e toda hora Israel fecha os acessos a Gaza, de alimentação, de não sei o que e tal, para pressionar, porque dentro de Gaza ganhou um grupo que é o Hamas, que é um grupo que Israel acusa de ser terrorista, e que é um grupo que disputava com outro grupo chamado Al-Fatah o controle sobre a autoridade palestina. E em Gaza ganhou o Hamas. Então a coisa complicou muito, e o pessoal do Hamas começou a fazer uns foguetes caseiros, caseiro é uma mata, e todo dia bombardear Israel. Por quê? Porque Israel estava fazendo ocupação de terras próximas, que eles chamam de colônias, não sei o quê. Então, numa dada altura, o que o Israel fez? Resolveu acabar com isso. Como? Bombardeando maciçamente Gaza. E nós assistimos isso faz o quê? 2 meses, 6 meses, né? E bombardeava Gaza, e matava e bombardeava. A televisão foi muito importante, porque mostrou, e quando a televisão mostra gente morrendo, gente mutilada, casa destruída, isso tem um impacto enorme, né? Israel pode ter liquidado muitas posições lá dos palestinos, mas perdeu a batalha da comunicação. A opinião pública ficou chocada por ver que Israel era muito forte, tinha foguete, jogava foguete e matava não sei quem, e esse não sei quem tinha uns artefatos mais artesanais, também matavam menos. Então você teve uma guerra, 2 guerras, teve a guerra real e a de opinião pública. A real ganhou Israel, a de opinião pública ganharam os palestinos, né? Vocês não assistiram isso, mas aqui alguns mais velhos se lembram, eu e a Daniela nos lembramos, que foi a guerra do Vietnã. Eu, nessa época, em 1971, eu era professor nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, na Califórnia. E era a guerra do Vietnã. Bem, todo dia aparecia na televisão os massacres do Vietnã. Tinha aqueles helicópteros, o helicóptero faz um barulho espantoso. Se vocês já andarem em helicóptero de guerra, é uma coisa maluca, você fica desesperado, o barulho que faz. Aquele barulho de helicóptero, mas jogando bomba e matando criancinha, e saía nos Estados Unidos na televisão. A opinião lá nos Estados Unidos, todo dia na universidade tinha manifestação contra a guerra, a favor do Vietnã, dentro dos Estados Unidos. E os vietnamitas foram ganhando a batalha da opinião pública.
em larga medida em função das imagens que eram projetadas. Então, de fato, também na política internacional, a questão da opinião, da formação da opinião, é muito importante e está ligada aos meios de comunicação e ao modo como esses meios de comunicação são utilizados. Não existe um setor da vida moderna, da vida atual, que não dependa disso, né? E, portanto, a liderança política tem que estar o tempo todo atento a ver como é que as coisas são comunicadas, qual é a versão, como é que isso vai cair no sentimento da população. E não adianta você achar que está do lado certo, você tem que fazer com que os outros acreditem que você está do lado certo. E aí tem todo esse espaço de formação de imagens, de opinião e não sei o quê. E isso é assim, vai ser assim e será crescentemente assim. Que o nosso mundo é um mundo cada vez mais no qual a informação é realmente a matéria-prima, eu diria até da vida, para tomar decisão em todo instante. Desde o dia a dia, desde você mudar um governo porque fez uma coisa errada, usou erradamente, como no caso lá do Aznar na Espanha, distorceu a informação e foi pego com a boca na botija, até essas questões mais dramáticas de guerras que você tem aí. E na verdade, até certo ponto, quem tinha razão ou não, do ponto de vista objetivo, não pode ser separado do ponto de vista objetivo. Como é que mostrou que tinha razão? Mostrou? Não mostrou? E para você obter o que você quer, o que você fez, você usou meios que são aceitáveis ou não usou meios que são aceitáveis? Quer dizer, tudo isso se tornou muito mais complexo e deu um papel cada vez maior, enfim, difuso, mas cada vez maior, não a uma pessoa, mas a um conjunto de pessoas. Dá a uma porque precisa ter o ator, simbolicamente não é um só, mas enfim, dá alguns que têm posição mais visível, mas aqueles que não têm posição visível são também atores, porque estão também participando desse jogo, ainda quando não se esteja em situações democráticas. Na situação democrática, claramente, porque você precisa do voto pela eleição. Mas você precisa dar opinião pública, mesmo que seja, certamente o Talibã, a todo instante, está ao mesmo tempo que está matando e querendo defender sua causa de algum modo, dando sinais pelo mundo de por que ele está fazendo aquilo, tentando unificar pelo menos o mundo árabe a seu redor, né? O tempo todo você está nessa peleja, nessa briga para você ver se você consegue, de fato, não só ganhar, mas ser aceito ao ganhar. Tem que ganhar e levar. Não basta você ganhar, porque se você ganha só, você vai ter que usar muita força para se manter. E o custo da sua vitória é grande se você for só na força. Tem que ter, além da força, o consentimento. Tem que ter a capacidade do convencimento e ter a opinião que te suporte. É isso que eu posso dizer sobre esse tema que, enfim, não é propriamente da minha especialidade, pode ter sido da minha experiência, mas como já que vocês pediram esses temas espinhosos, é o que eu posso dizer. E agora estou aberto a saber o que mais vocês querem saber. Bom, se eu souber, né?